Graça e paz. Sou o pastor do Avivamento Oficial José Queiroz com meu grito de vitória. Faço uma obra de Deus para o YouTube. Por isso eu peço que vocês compartilhem meus vídeos, principalmente nessa história que nós estamos fazendo, que é a verdadeira história de Moisés. Nós já estamos quase nos últimos capítulos, então eu peço a vocês que compartilhem meus vídeos, assistam meus vídeos, quem ainda não é inscrito, se inscreva, para que a palavra de Deus seja ouvida em todo o mundo. Amém? Trago hoje em Êxodo, no capítulo 11, e a partir do versículo 5, que Deus abençoe, que diz o seguinte, preste atenção: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás do mor, de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que eu, o Senhor, fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu, e todo o povo te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó, vós não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos da sua terra. Queridos irmãos e amigos, essa história aconteceu no Egito, isto na época de Moisés e de Faraó. Uma coisa me preocupa, são o que tem acontecido nos dias de hoje em cima da terra. Muito pouca gente acredita na palavra de Deus. A gente está pregando o evangelho e pouca gente está ouvindo. Muitos não querem ouvir porque é a palavra de Deus. Então, isto me preocupa, porque Deus, ele pega cada servo dele e diz: vá fazer o que eu quero que seja feito em cima da terra. Deus não pune ninguém antes de mandar avisar. O que é que eu estou fazendo hoje aqui neste vídeo? É avisando a humanidade. Jesus Cristo está voltando e ele quer levar a sua igreja. Mas antes ele quer as pessoas obedientes, que obedecem à palavra de Deus. Aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que reconhece que Deus existe, que Deus é o Criador da humanidade.
Amém? Então, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, eu não estou pedindo para você ir para a igreja, não. Eu estou pedindo para que você compre uma Bíblia e vá ler e estude e peça a orientação do Espírito Santo, pois o Espírito Santo disse, o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito ia para o Pai, rogaria ao Pai que enviasse o Consolador, que nos faria lembrar de tudo quanto Jesus tinha nos ensinado. Então o Espírito Santo está em cima da terra, ele está nos ajudando, ele está nos prosperando. Agora, precisa nós entender que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo vive e ele quer salvar a sua vida. Para que não aconteça o que aconteceu no Egito naquela época. Então, nos dias de hoje, nós temos o Espírito Santo para nos libertar do pecado, para nos libertar da maldade. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, deixe de fazer o errado e procure fazer o certo, porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai levar a sua igreja. Pouca gente quer acreditar nisso, mas é a verdade. Quantos pregadores do Evangelho estão fazendo a obra de Deus e mostrando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas poucos não acreditam. E assim, meus irmãos, o tempo vai passando e Jesus Cristo volta e leva a sua igreja. Quem ficou, fica para o tormento. Por favor, não fique para o tormento. Seja arrebatado com Jesus Cristo. Amém? Até o próximo. A verdadeira história de Moisés.